Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Ana Carvalho, terapeuta de constelação familiar, mentora de consteladores. Já trabalho com constelação familiar há mais de 15 anos e tenho uma função aqui, uma missão aqui neste canal com vocês, que é ajudar terapeutas, consteladores, todo tipo de terapeuta de todas as áreas a não ter mais aquelas dúvidas, aquelas angústias na hora de realizar uma constelação, né? Nossa função aqui é tirar todas aqueles impasses para que você consiga realizar uma constelação com mais segurança, com mais confiança e chegar lá no final falar assim, ó, sucesso. E para você que não é terapeuta, que não é constelador, conseguir trazer para sua vida mais da riqueza do conceito sistêmico, né? A nossa vida é sistêmica. Nós estamos regidos sob as leis do universo. O universo é um grande sistema que rege os nossos pequenos sistemas, que são as nossas famílias, os nossos clãs. E quando nós estamos dispostos a entender e a observar como que funcionam essas leis, a gente traz essas leis para a nossa vida e a nossa vida consegue entrar em ordem, né? Trazer o amor em ordem através das grandes leis do universo. E qual que é a minha proposta hoje para você aqui? Hoje eu tô trazendo uma parte de um livro, é um livro que está sendo muito importante para mim, é um livro que está me trazendo para muitas reflexões, que através das mudanças que aconteceram na vida do criador da constelação familiar, que é o Bert Hellinger, né? O criador, como utilizamos a constelação hoje em dia. O Bert, ele passou por um processo, não foi uma decisão tomada em um dia sentado no sofá olhando para a paisagem, não foi uma decisão tomada por conta de questões financeiras ou de família. Foi uma decisão que foi um processo que aconteceu dentro dele e esse processo ele foi evolutivo. E eu chamei de despertar sistêmico, né? Por quê? Porque foi quando o Bert despertou para que ele precisava, né? Foi quando ele despertou para a nova vida que ele teria como constelador, como criador desse método, como tradutor de tudo aquilo que já estava acontecendo de um lado, onde as pessoas estavam buscando entender quem sou eu, como a vida funciona, por que as coisas não estão dando certo, e por outro, por que ainda existiam regras tão rígidas dentro do lugar onde ele se encontrava, que era o sacerdócio, que era a ordem. Então, este nome ordem, né, que a gente conhece aí do sacerdócio, era uma ordem que para ele entrou em conflito com tudo que realmente o ser humano precisava. E aí eu vou trazer para vocês aqui, né, algumas anotações que eu fiz para que a gente consiga entender, e não só para entender e olhar para a vida do Bert Hellinger, mas para a nossa vida, né? Quem sou eu e qual é a virada de chave que eu tenho na minha vida para que eu consiga fazer esse despertar sistêmico? Por quê? Porque a nossa vida muda completamente quando a gente entra em contato com algo que vai nos mostrar como a vida funciona de verdade, não como a gente pensa que ela funciona, não como a gente segue ideais que são ditados pela própria família, pelas crenças, pela religião, né? E nós vivemos em uma sociedade que busca deuses, né? A gente não se reconhece como um ser potente. Nós precisamos das igrejas, nós precisamos dos deuses, nós precisamos sempre de buscar reconciliação com algo superior. E por isso, por esse motivo, o Bert trouxe pra gente tantas reflexões, tantas questões importantes, mas ele traz isso mostrando pra gente os exemplos da própria vida dele, o jeito que ele entrou em conflito com a vida que ele levava, com as regras que ele seguia, para nos mostrar. Isso não faz sentido. Eu não vou contar a história dele inteira, claro, né? É um livro bem extenso, eu não cheguei nem na metade do livro ainda, porque são questões tão profundas, e quando a gente já tem um trabalho nessa área, a gente fica muito reflexiva, né? Eu
falo por mim, eu fico muito reflexiva porque eu fico trazendo muito desse aprendizado para as minhas próprias experiências, até para poder oferecer para vocês, para quem me procura em terapia, um embasamento muito maior. A primeira lição que eu acho que a gente pode tirar dessa live, desse nosso encontro aqui, é como eu, como terapeuta, consigo avaliar a minha trajetória. Como eu, enquanto sendo terapeuta, consigo levar para o outro o valor da vida de verdade. E não me encaixar, não me encaixotar dentro de regras, de dogmas, né, de questões, que é um sistema que não vai funcionar para a libertação, que vai funcionar para a prisão. Então o Bert vai trazer essa história pra gente. O Bert foi um sacerdote, né? Ele foi um prisioneiro de guerra, ele fugiu, ele tinha uma questão interessante com a própria família, né? Ele não se sentia tão acolhido na própria família, ele teve alguns conflitos com a mãe, e o lugar onde ele encontrou acolhimento na vida dele foi no sacerdócio. Então, muito jovem, ele foi para o seminário, lá ele se sentia visto, querido, e lá ele se formou e ordenou padre. Como sacerdote, ele foi enviado para a África do Sul, e lá ele se tornou diretor e professor de um colégio de missionários. Então, quando ele vai para a África do Sul, ele vai já numa época onde estava acontecendo um movimento, né? E ele continuou, ele seguiu com a carreira dele lá, ele se entrosou muito com as pessoas que viviam naquele lugar e fazia muito bem para ele, porque ele se via num lugar de importância, mas ele também se colocava num lugar de igual. Ele nunca se colocou num patamar superior por ser sacerdote, era uma das compreensões que ele já tinha dentro dele, né? Sem precisar pedir autorização para a ordem. E ele, dando aulas de religião e estudos bíblicos, ele comandava ali jovens, ele tinha jovens que seguiam o que ele fazia. Mas ele vivia, né, ele conta assim, que ele vivia em um mundo católico hermeticamente fechado. Então, quando a gente pensa em um mundo hermeticamente fechado, né, é algo onde ali não se pode entrar nada diferente e também dali não se pode sair muita coisa diferente. Tem que ser somente o que é produzido ali, hermeticamente fechado, ou seja, lacradinho naquele lugar, não tem muita flexibilidade de ideias. Esses ideais que regiam, né, que regem a igreja, inclusive. Aí, a gente estava conversando até na aula de quinta-feira sobre a questão do Papa, né? Como que esse Papa trouxe pra gente um pouco mais de liberdade até dentro da religião. Ele desafiou, ele foi ousado em quebrar algumas regras, né? E é isso que a sistêmica nos traz, esse universo onde a gente precisa olhar para o ser humano. Mas vamos analisar isso aqui, ó. Então, ele sabia que ele vivia nesse mundo hermeticamente fechado, e através dessas aulas, né, dessa interação com as pessoas, lá na África do Sul mesmo, ele entrou em contato, conheceu as dinâmicas de grupo. E essas dinâmicas de grupo que vieram através de um psicólogo, o Kurt Lewin, e pelo médico psiquiatra Jacob Levi Moreno. O Jacob Levi Moreno ele foi muito importante para trazer as bases da constelação, né, principalmente da constelação individual com bonecos que a gente utiliza. E isso daí é algo que a gente vê, né, esses precursores, inclusive, que deram impulso para o Bert ser quem ele se tornou. Bom, quando o Bert entra em contato com o Kurt Lewin, que era o psicólogo, que já trabalhava com as dinâmicas de grupo, e com o Jacob Levi Moreno, também, que era médico psiquiatra e já trabalhava com dinâmicas de grupo, o Bert se encanta com as dinâmicas de grupo. Por quê? Porque ele consegue entrar em contato real com o ser humano real. Ele sai daquele idealismo, daquela obediência, né? E aí ele começou a fazer curso de dinâmica de grupo com essas pessoas, com esses terapeutas. E essas dinâmicas de grupo eram desconhecidas na Alemanha. Então, olha só, Bert vem da Alemanha, vai para a África do Sul. Lá na África do Sul ele conhece através desses médicos terapeutas a dinâmica de grupo e começa a fazer os cursos.
E isso transforma, inclusive, o jeito dele lidar com os alunos, com aqueles meninos mais novos que estavam ali estudando para se tornar padre, né? Então, olha que interessante. Agora vou trazer para vocês qual que foi a virada grande de chave do Bert. No primeiro dia de curso, o diretor fez uma pergunta para ele que o perturbou e nem deixou ele dormir naquela noite. Ele perguntou o seguinte: o que é mais importante para você? Os ideais ou as pessoas? Do que você abre mão? Das pessoas pelo ideal ou do ideal pelas pessoas? E aí, foi só essa pergunta. O Bert ficou doido, né? O Bert falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Porque como sacerdote, como padre, como diretor de uma ordem, de uma formação de padres e de sacerdotes, a única coisa que eles seguiam eram os ideais da igreja. Independente se isso estivesse considerando, se estivesse sendo humanamente conduzindo aqueles meninos, aquelas pessoas. Então, chegamos aqui na nossa live no primeiro impacto, né? E aí eu quero trazer uma reflexão para você. Quando e como você acha que aconteceu a sua virada de chave para você trazer os conceitos sistêmicos para a tua vida? Para você fazer aquelas grandes mudanças que são importantes e necessárias. Então, na história do Bert, a gente vai ver que tem várias viradas de chave. Porque ele vai precisar colocar em conflito os conhecimentos que ele tinha através da ordem, os aprendizados da ordem, porque era preciso manter a ordem, né? O próprio nome já diz, era uma ordem, tinha que manter a ordem. Só que essa ordem se submetia a ideais, e esses ideais muitas vezes não consideravam o ser humano na sua total liberdade, na sua total disponibilidade de viver a vida conforme a sua essência. Então a gente já vê aí que existem questões importantes e fundamentais para a gente considerar. O ponto de virada do Bert foi essa pergunta, né? E aí o que aconteceu? Foi, de repente, para ele era o ser humano e não mais as leis da igreja que estavam em primeiro plano. Vocês conseguem fazer ideia do tamanho do impacto que isso gera? Porque se ele era um chefe da igreja, né, um diretor, um professor, alguém que está à frente em uma ordem, de repente aquilo já não fazia mais sentido para ele. De repente aqueles ideais, as leis da igreja não estavam mais acima do ser humano. Então aquilo já começou a fazer uma transformação interna nele. Foi o primeiro grande boom que ele teve dentro dele. E vivendo em um lugar, não é igual eu aqui, estou aqui vivendo dentro da minha casa com a minha família, né? Podendo escolher para onde eu vou, como eu vou ganhar meu dinheiro. Ele não, ele estava dentro da caixinha, né? Como ele chamou, hermeticamente fechado, era um sistema fechado. E no sistema fechado, nada de fora entra, nada de dentro sai. É fechado em todos os sentidos. Eu tô repetindo bastante porque eu quero que vocês entendam a importância disso. É muito importante para que a gente conheça de verdade como que a gente chegou até aqui. Por que eu cheguei até? Por que eu conheci a constelação? Por que a constelação chegou até mim? Por que essas leis sistêmicas chegaram até mim? E foi por tudo isso, né? O Bert foi um pequeno representante de, numa sociedade tão gigante, vivendo tantos conflitos, ele teve coragem de externalizar isso, tá? Então, o que aconteceu? Já não era mais a lei da igreja o importante para ele. Agora ele tinha que colocar à prova a sua vontade de se doar, de se dedicar aos seres humanos. E aí ele começou a se diferenciar dos irmãos da ordem por conta dos trabalhos em grupo que ele fazia. Então lembra que ele foi lá estudar ele estudou trabalhos em grupo e começou a fazer os trabalhos em grupo na sociedade. Só que ele estava vivendo na África numa época muito complicada, porque lá estava acontecendo o apartheid. O que era o apartheid? Né? O governo entrou em colapso com a igreja. Por quê? O apartheid dizia, né, que precisava existia ali uma separação de raça, de classe, de cor. E o apartheid veio para eliminar essas diferenças. Só que
o governo queria manter, né, essa separação, mas a igreja queria ser a favor do ser humano, da união, não queria que segregasse a população. Então, como o governo entra em colapso com a igreja, alguns sacerdotes foram banidos do país depois que eles viajavam para sua terra natal. Eles iam lá visitar a família e não podia voltar mais. Ou seja, o governo foi cercando, e aí o Bert começou a perceber que algumas atitudes dele eram condenadas ali dentro da ordem, tá? O Bert queria abolir a condição de que os brancos e os negros não podiam comer juntos. E aí, o Bert, o que aconteceu? Ele mesmo foi levado para comer sozinho num outro lugar. Quando isso aconteceu, ele falou assim, então peraí, tem alguma coisa errada. A igreja está dizendo que defende a união das raças, que não pode ter essa diferenciação, mas a própria igreja está me colocando para comer isolado. Então ele percebeu que acima dele, quem estava acima dele, não estava tão claramente assim a favor do apartheid. Que existia alguma complicação ali que ele iria ter que tomar uma decisão, né? Então, quando ele foi isolado e fazia as refeições numa sala exclusiva, ele percebeu que a liderança da ordem não era opositora da segregação racial como ela pregava. Jamais um colapso dentro dele, né? Peraí, eu estou fazendo parte de uma ordem que fala uma coisa e faz outra diferente. Olha que loucura, né? A busca pela verdade. Esse é um detalhe importante. Quando você se propõe a olhar para o ser humano, você tem que ter dentro de si um impulso de busca pela verdade. Faz sentido? Pouco tempo depois, ele recebeu uma carta sendo acusado de heresia. Tá? Então, se ele estava sendo acusado de heresia, porque ele ia realmente contra essa separação. Ele queria unir todos. E aí, ele traz uma fala, que ele coloca o seguinte: no entanto, naquilo que faço e no que me é dado como tarefa, eu mesmo também tenho que confiar na liderança de algo oculto, que me engaja em prol dos outros e de algo que me é superior. Por isso, muitas vezes, tenho de ficar em silêncio, ouvir interiormente, esperar por um estímulo que, por assim dizer, chega até mim vindo de fora. Preciso ser conduzido e carregado por ele em uma direção que talvez me causa medo, pois temo que superar as forças, o conhecimento e a percepção adquirida até o momento. Essa é a autêntica confiança. Então, o que aconteceu com Bert? Como ele era a favor da união das raças, ele não era a favor dessa separação, né? Ele simplesmente precisou começar a renunciar dentro dele. Eu não faço parte dessa segregação. Eu não quero viver isso. E é como ele fala, que existe uma liderança de algo oculto. E esse algo oculto é algo que vem do sistema, se instala dentro dele e fala para ele: agora você vai ter que se transformar. Você vai ter que ouvir interiormente aquilo que faz sentido para você. E se não faz sentido essa separação, essa segregação, se não faz sentido esse apartheid do jeito que ele está sendo pregado, você vai precisar tomar uma postura. Isso acontece com todos nós que somos terapeutas, que estamos ali a favor do desenvolvimento sistêmico. Isso acontece quando a gente começa a sair daqueles conflitos e das mentiras que a gente carrega, né? Do nosso sistema hermeticamente fechado, onde a gente tem que ser obediente a certas regras, e a gente precisa dar um passo rumo à liberdade. Tudo isso que o Bert está falando aqui tem a ver com liberdade. E para a gente entrar na liberdade, a gente tem que fazer como ele fez. Confiar na liderança de algo oculto. E esse algo oculto era o que engajava ele em prol do outro, para que ele olhasse para o outro com humanidade. Então, nesse momento, né, ele já tinha sofrido o primeiro impacto inicial, que foi a pergunta: ideal ou ser humano, né? Ideais da igreja ou ser humano? É isso aí, Irene, escolher é difícil, mas ele precisou fazer uma escolha.
Então, o que aconteceu? O Bert foi mandado de volta para a Alemanha. Ele renunciou lá na África. O superior dele chegou com a carta, né? Onde ele foi acusado de heresia. Olha que loucura. Ele recebe uma carta sendo acusado de heresia porque a igreja queria já colocar ele para fora. Não aceitava o tipo de trabalho que ele estava propondo. E aí ele foi mandado de volta para a Alemanha e ele ficou super pesaroso. Por quê? Porque ele tinha se identificado muito com a população da África. Ali ele era respeitado, ele respeitava e ele tinha uma troca de muita confiança e acolhimento naquele lugar com os africanos, com os sul-africanos. Ele conta que nessa época os padres tinham uma posição privilegiada e muito distante da realidade, que eles eram vistos como superiores, um lugar diferente das dinâmicas de grupo, onde o terapeuta é colocado como igual. Então, isso também causou outro impacto nele, né? Como o sacerdote era superior, a palavra do sacerdote é a que manda. O sacerdote comanda, inclusive no altar ele fica em um lugar superior. E de repente ali, nas dinâmicas de grupo, ele estava no mesmo nível dos outros seres humanos. Então o Bert sentia esse impacto de estar em um lugar superior e descer ao lugar das dinâmicas onde ele era um igual, mais humano como todos os outros, foi outro ponto de transformação para ele, né? Entender essa diferença de como que eu vou poder ajudar o outro se eu estou me colocando como superior? Se eu acredito que a minha verdade é a que comanda, é absoluta. E se eu puder olhar e acolher o outro do lugar onde o outro está, eu sou mais humano. Vocês entendem isso, essa diferença? Então, mais uma vez a dinâmica de grupo entrou em um impacto forte. Quando ele entende que a superioridade do sacerdote não iria ajudar a resolver as questões do ser humano. Esse distanciamento do sacerdote fazia com que houvesse realmente um afastamento das pessoas. E aí, quando ele volta lá para a Alemanha, né, ele comanda, ele volta como um comandante ali dos meninos também que estavam se estudando ali, se tornando padres. E ele tinha um contato muito próximo com esses meninos, né, com esses jovens. Então, ele sempre gostava muito de aplicar as questões que ele desenvolvia nas dinâmicas de grupo com os seminaristas. E aí, olha que aconteceu um fato muito interessante, né? Dos padres estudantes perguntou para o Bert se podia receber mulheres nos quartos. Isso era inconcebível dentro de um seminário lá, né? Claro, era e é até hoje. Então, o que o Bert respondeu? Ele respondeu que se todos concordassem, ele autorizaria. Então, ele usou uma técnica das dinâmicas de grupo, onde ele transferiu a responsabilidade daquele desejo, daquele pedido, daquela questão de levar mulheres para o quarto, ele transferiu aquilo para a dinâmica do grupo, né? Para a responsabilidade do grupo. E utilizando essas técnicas, ele conseguia manter a ordem no seminário, ele conseguia ser respeitado e ele conseguia trazer um trabalho mais profundo de observação. Por quê? De acordo com a regra da igreja, ele falaria: isso é um absurdo, isso é inconcebível, isso jamais. E ele mudou a postura dele. Então, quando ele fala pro padre, se todo mundo concordar, quem sou eu para discordar, né? Ele transfere a responsabilidade. Nessa transferência de responsabilidade, o jeito com que os padres olhavam para o Bert já era diferente, já começou a mudar, né? Poxa, quem é esse cara que responde dessa forma diante do poder da igreja? Então ele foi desafiando aos pouquinhos e à medida que ele ia fazendo esses pequenos desafios de olhar para o ser humano que estava ali na frente dele e não só para um rapaz padre que tinha que obedecer, ele começa já a fazer mais um nível de distanciamento dele com a ordem. E aí ele conheceu, né, lá na Alemanha já um professor de psicologia de uma universidade que foi quem iniciou as dinâmicas de grupo na Alemanha. Lembrando aqui que a gente estava falando que ele estava trabalhando com as dinâmicas de grupo lá na África. Então, quando ele volta para a Alemanha, ele conhece esse psicólogo, ele começou a trabalhar com esse psicólogo e começou a receber, né? Começou a receber dinheiro para trabalhar com essas dinâmicas de grupo. E aí ele começou a fazer faculdade de psicanálise ao mesmo tempo.
Então vocês conseguem perceber que o Bert ele ia se reinventando? A vida ia puxando e conduzindo ele ia no fluxo, né? Aprender a entrar em fluxo com a energia que a vida vai colocando a gente. Ele conheceu também uma terapeuta da Gestalt que se chamava Ruth Kohn. E essa terapeuta, ela fazia uma técnica que se chamava cadeira quente. O que era cadeira quente? Era um lugar onde a pessoa que estava passando pela terapia ia lá, sentava naquela cadeira quente, e aquela cadeira quente era o lugar onde ele tinha as intuições, onde ele tinha ali podia fazer, né, colocar as suas dúvidas, as suas questões, para receber as transformações que o sistema estaria propondo. Então, nesse exercício da cadeira quente, foi que o Bert viu a saída dele de vez da ordem. Foi ali que ele entendeu e sentiu que aquele lugar que ele ainda ocupava, olha, mesmo depois de ter passado por tudo que ele passou, sendo acusado de heresia lá na África do Sul, sendo expulso da África do Sul, sendo acolhido de novo na Alemanha, ele entendeu, esse lugar já não é mais para mim. Por quê? Porque daí ele já tinha saído do nível de enxergar os ideais da ordem e começou a olhar para a posição dele como um sacerdote. E começou a ver que essa posição realmente o colocava em muitos conflitos. E aí, ele coloca o seguinte, vou repetir uma frase que ele escreveu, tá? Ele coloca assim: a saída conduz de uma passagem estreita para uma área ampla. Torna-se necessária quando algo bloqueia o nosso percurso e nós, para sobreviver e recuperar a nossa liberdade, temos que buscar o novo caminho. De repente, já não estamos disponíveis. Orientamo-nos de outra maneira e adquirimos segurança e apoio em outro lugar. Encontramo-nos tão distantes das forças restritivas que elas já não podem nos alcançar. A saída começa na mente. Então, olha como isso vem mesmo como coroar essa transformação que o Bert passou. A saída dele da ordem começou na mente dele lá atrás, quando ele se confrontou com aquela pergunta, né? O que é mais importante? O que faz sentido para você, os ideais ou o ser humano? Então, enquanto nas dinâmicas de grupo ele coloca o mais importante, o ser humano, a ordem coloca os ideais como mais importante. E aí é aquele momento, né? Fazer a escolha. Passar pela porta estreita. Se deparar com um percurso bloqueado e ter que se disponibilizar a entrar em um novo percurso que leva à liberdade. O percurso de um novo caminho que leva à liberdade. E para ele era a liberdade de exercer aquilo que ele acreditava na mente e no coração, né? A valorização do ser humano fora dos ideais. E buscar esse distanciamento dessas forças que nos restringem, que nos amarram, que nos prendem. Esse distanciamento nos dá força para que a gente consiga realmente fazer e realizar aquilo que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Então, gente, vocês percebem que foi um processo profundo, né? Foi um processo muito profundo. E o processo do Bert, né, de saída, que começou na mente, também permaneceu quando ele decidiu deixar para trás algo antigo, algo que o mantinha preso e ainda o fazia esperar alguma segurança. Olha como isso é importante na vida da gente lembrar. Quantas vezes a gente acredita na segurança que a gente tem. A gente já está num lugar inseguro. A gente já está num lugar onde só existem forças restritivas. A gente já está em uma situação onde não nos cabe mais ali, né? É que nem eu sempre falo. Ontem mesmo numa constelação de uma cliente, eu falei para ela: você está lutando com a força de nascimento. Você está dentro de um útero, sendo empurrado, sendo impulsionada para nascer, e você não está conseguindo entrar no fluxo dessa força que vai te levar para a vida de verdade. Você está sofrendo a dor da contração desse útero, né? Que é uma força restritiva, que é o útero prendendo. A contração vem para fazer um empurrão
e você precisa se orientar para sair para um outro lugar, mas ainda existe esse útero que prende, essa capa que prende, né? E quantas vezes a gente precisa passar por essas pequenas mortes? A morte daqueles conceitos que já não fazem mais sentido pra gente. Então eu vou ler de novo esse pedacinho, olha só. A saída começa na mente. Inicia-se com a decisão de deixar para trás algo antigo, que nos mantinha presos e ainda nos fazia esperar alguma segurança, e de nos reorientar para outro lugar e começar algo novo. Isso foi algo que mexeu muito com a cabeça, com o coração, com todo o sistema do Bert. Ele teve que ter muita força para poder fazer essas transformações. E eu acredito que para nós, isso tudo que eu contei até aqui, né? Agora, a partir daqui na história dele, no livro, ele vai falar sobre várias temáticas. Ele vai falar sobre fidelidade, ele vai falar sobre o sim é sim, o não é não. Só que isso aqui que eu trouxe para vocês é fundamental. Não só pra gente olhar para a historinha do Bert e falar, ah, que legal, ah, foi assim, nossa, muito bom. Mas para entender que todo esse processo que ele passou, tendo que se desfazer de quem ele construiu, né, como ele se construiu como sacerdote, e ter que entender-se como um ser humano, como um terapeuta, nas dinâmicas de grupo, se colocando no nível do ser humano, ele teve que se reinventar. Ele teve que abrir mão dessas forças restritivas, caminhar por um caminho escuro, buscar algo novo, sair daquilo que o mantinha preso. Eu acho que fazendo, né, colocando tudo na balança, todos esses conceitos que a gente está colocando aqui, essa virada, essa transformação, que não é em uma semana, nem um mês, foram anos de observação, de estudo, de vivências, até que ele pudesse abrir mão da ordem. Como que a gente traz isso para a nossa vida? Como que você traz essa reflexão para a sua vida, para você entender até que ponto você vai ficar naquela caixinha restritiva, vivendo de uma maneira onde você está seguindo um ideal, ou você poder fazer essa virada de chave, mudança de crenças, como a Irene está falando aqui, né? Mudar suas crenças e padrões, como ele nos ensinou. Exatamente. E a partir daí, dessas transformações, onde o Bert chega no ponto onde ele fala, agora não dá mais. Ele já sabia que ele tinha já o sustento financeiro, que ele não precisava mais da ordem. Isso foi deixado muito claro para ele, né? Quando ele decide se afastar da ordem, quando ele decide deixar de ser o sacerdote, a ordem chega e fala para ele, o superior, você tem consciência de que a gente não vai te ajudar financeiramente mais não, hein? Se você falar tchau, é tchau para sempre. Você não faz mais parte de nada daqui e você não vai ter nenhum centavo de ajuda, você não vai ter ajuda financeira. Só que aí ele já tinha os recursos, né? Ele já tinha o trabalho e ele foi contar com o recurso financeiro deste novo trabalho como terapeuta, psicanalista, terapeuta de grupo. E aí ele coloca algumas reflexões, dentre as quais eu vou trazer uma muito importante, que ele fala que foram as reflexões que o afastaram de vez da ordem. Aí chega na segunda parte da virada, né? É aquela hora que a gente resiste e que a gente fala assim, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que para dar esse passo tão grande de me transformar, eu tô abrindo mão de conceitos que eu trouxe, que eu carreguei a vida inteira? E será que eu dou conta disso? Será que eu dou conta de cortar, de romper com essa realidade? Então, ele colocou numa balança. Ele colocou numa balança esses conceitos e ele trouxe esses conceitos pra gente. E o primeiro conceito, primeira reflexão importantíssima, talvez a mais importante de todas, foi sobre a imagem que a igreja fazia de Deus. Aquele Deus punitivo, aquele Deus de sacrifícios, aquele Deus que exigia que o ser humano nascia com pecado, né? Aquele Deus que afirmava que o ser humano era pecador e que o ser humano vivia constantemente em pecado. Aquele Deus que queria que o ser humano se sacrificasse. Isso começou a entrar em conflito com Bert.
ele já não podia mais concordar com todas aquelas regras que a igreja impunha, com toda a culpa que a igreja colocava no ser humano, com aquilo que a igreja chamava de pecado original. Como era pesado, né? Como era pesado. Então, o Bert coloca assim, ó, falando aqui sobre a força de Deus, né? Ele diz que na concepção dele, o verdadeiro Deus é uma força infinita e oculta, na qual tudo se origina e que nos mantém vivos a todo instante. Era, né, para ele, a imagem de um Deus da plenitude. Quando se diz que essa força quer menos do que mais, ou seja, ele está dizendo aqui, quando a igreja fala que Deus quer menos, que Deus quer que a gente viva com pouco, né? Quando se diz que essa força quer menos do que mais, que ela, por exemplo, prefere a pobreza à riqueza em todas as suas manifestações, pressupõe-se que ela também é pobre e, portanto, quer que os outros permaneçam pobres e empobreçam. Acredita-se que se empobrecermos, essa força terá o que lhe falta. Então, vocês estão entendendo que o Bert já entrou em conflito com o Deus da compensação, né? O que é o Deus da compensação? É quando a igreja vem e fala, você tem que ser pobre, você tem que se humilhar, né? Porque os pobres serão exaltados. Mas busque a Deus, porque Deus vai compensar esse vazio que você está sentindo dentro de você. Isso não fazia o menor sentido para o Bert. Não fazia o menor. E não faz o menor sentido para nós, nem para ninguém que estuda sistêmica, né? Porque a gente sabe que Deus, ele é tão infinitamente bom que ele coloca uma florzinha, uma árvore, um matinho ali, ó. E essa flor, ela é tão perfeita. Ela tem uma cor tão maravilhosa. Ela tem um número de pétalas tão perfeito. E ninguém foi lá, ninguém molhou aquela florzinha, ninguém fez nada. A prosperidade, ela brota do universo da natureza naturalmente. Todos os seres são prósperos. Mas de acordo com a igreja prega que é aquele Deus punitivo, que é aquele Deus que quer que a gente se empobreça. E busque o próprio Deus para compensar essa pobreza. E ele fala, né? Deus não é esse ser que carrega essa pobreza e essa dor toda. E aí ele vem e fala um pouco também do pecado original, né? E ele fala que muitas dores dos seres humanos começaram com a expulsão de Adão e Eva do paraíso, com a expulsão do ser humano do paraíso. Foram colocados como pecadores. Por quê? Porque aí existe aquele conceito do sexo, da sexualidade, né? E ele coloca aqui, ó. Isso explica porque muitos cristãos veem o grande pecado justamente naquilo que os uniu como homem e mulher na criação. Então, o ser humano é criado através dessa energia, dessa força vital, da sexualidade. E é justamente essa força vital que gera a vida, essa força que gera a vida, que a igreja abomina. Peraí, tem alguma coisa errada, não é? E aí ele coloca, está tudo invertido. Onde está a sintonia com aquele poder primordial cujos movimentos criadores prosseguem infinitamente, sobretudo nas pessoas e por meio delas? Então, mais uma vez, o Bert olha o ser humano e a pessoa como essa fonte de poder primordial, como essa fonte de geração de vida. E a igreja não pode condenar isso, né? E a igreja condena. Então, vocês estão percebendo que esses conceitos vieram impactando a vida dele, né? E aí, outra coisa que ele coloca aqui, ó. Para meu afastamento da imagem que a igreja faz de Deus, também contribuiu o fato de que passei a me preocupar cada vez mais com a função especial dos padres. Segundo a concepção geral, os padres estão a serviço de Deus, proclamam a sua vontade. Neles, Deus está presente para seus fiéis. Então, ele viveu isso na pele, né? Era como se Deus estivesse ali na imagem do padre, do sacerdote. E não que Deus estivesse nessa força que há dentro de mim. Eu tiro o Deus de dentro de mim, transfiro o Deus para uma outra pessoa que é representante, no caso o padre, o sacerdote, e eu tenho que ser obediente e conivente com este padre, com este sacerdote. Que, por consequência, é proibido de expandir a vida, porque tem a sua sexualidade, né, reprimida,
E aí o Bert também fala dessa castração, né? Doar a sua vida apenas para a igreja, não poder se relacionar, não poder colocar essa energia de vida em fluxo, também era algo que o Bert não concordava. Outra função dos padres era e ainda é oferecer sacrifícios a Deus. Inicialmente sacrificavam-se seres humanos, sobretudo crianças, para reconciliar Deus com os homens e fazer com que ele continuasse a dedicar-lhes a sua atenção. Gente, vocês fazem ideia da quantidade de barbaridade que existia dentro de uma igreja, dentro de um sacerdócio? Vocês fazem ideia de que os padres tinham a função de sacrificar crianças para se reconciliar com Deus? Como que a gente pode conceber uma coisa dessas hoje em dia, né? E o Bert estava dentro da igreja. Ele participava dessa realidade. Ele entendia essa realidade. Ele não podia ser conivente com isso. Então ele fala que a imagem de Deus por trás disso tudo era de um canibal. Como que você pode entender que Deus quer que você mate o próprio filho? Que Deus quer que você elimine seres para se reconciliar com ele? Que conceito maluco é esse que a humanidade criou? Então o Bert, ele vem estruturando todas essas loucuras da humanidade. Por isso que eu acho importante trazer esse tema pra gente aqui, né? Pra gente entender de onde vem essa força tão grande do Bert que gerou essa ferramenta maravilhosa da constelação e por que essa ferramenta ela tem que crescer, por que ela tem que se expandir, né? A favor da vida, a favor do ser humano. Eu já tô acabando aqui, tá, gente? Ó. Outra questão que incomodava muito o Bert, o celibato. Ele fala que o celibato é uma forma sublimada de castração. Para dizer de uma maneira extremada, mas ainda precisa, esses sacerdotes ofereciam um sacrifício e eram eles próprios os sacrificados. Outro conceito extremamente forte que ele vivenciou isso dentro da igreja, né? Essa castração que esses padres tinham. E olha a pergunta que ele faz. Poderiam esses sacerdotes sentir compaixão? Ou teriam, quando fosse o caso, de se tornar cruéis como o Deus ao qual serviam? Ele sentiu que esse excesso de obediência, essa castração e esse sacrifício transformava os sacerdotes em seres cruéis. Tão cruéis quanto esse Deus que eles criaram, que eles serviam, que era um Deus castrador, um Deus canibal e um Deus punitivo. Realmente não tinha como, né? O Bert, tendo toda essa visão dos trabalhos de grupo, a visão da humanidade que ele se propôs a fazer, não tinha como ele continuar seguindo essas regras que ele vivia dentro da igreja, né? Deixa eu ver o que a Elô tá escrevendo aqui, ó. Minha família é muito castradora, queriam que todos fossem padres e freiras. A minha também, Elô. A minha mãe queria que eu colocasse o meu filho no seminário, né? Aí um dia eu perguntei pra ela, por que você não colocou os seus filhos e agora eu tenho que colocar o meu, né? Então, famílias castradoras, elas exigem que os outros façam sacrifício. Elas não fazem, né, sacrifício, mas elas exigem que os outros façam. Queriam que todos fossem padres e freiras, matando o sistema, matando a vida. Exato. Ainda tem muita família morrendo por conta da cegueira religiosa. Exato. Ainda tem muita família morrendo por conta da cegueira. Bom, e aí o Bert faz aqui pra gente fechar, né? Como podemos nos despedir desse Deus e de seus sacerdotes? Como que o Bert fez? O que ele fez pra falar assim, ó, não faz sentido, não quero, não é isso. Preciso me despedir desse Deus punitivo que não é o Deus real, né? Então, ó, ele coloca algumas regrinhas aqui que a gente pode trazer pra nossa vida, tá? Em primeiro lugar, sem medo desse Deus. A gente não pode ter medo de Deus, tá? Em primeiro lugar, sem medo desse Deus. Em segundo, com amor pela vida, tal como é dada a cada um de nós, por uma força diante da qual, primordialmente, tudo tem a sua existência em igual medida. Ou seja, uma força que está acima de tudo e não precisa nem quer nenhum sacrifício. Então, eu aceito a vida como ela me é dada. Eu não tenho medo de Deus, eu não preciso ter medo de Deus, porque Deus, ele é o Deus do amor, da prosperidade, da riqueza, né? É só olhar para fora, é só olhar para a natureza intacta e ver como Deus age, como Deus é próspero.
Eu não vou ter medo desse Deus e eu não vou ser conivente com esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque eu valorizo a vida como ela vem até mim. E Deus não exige sacrifício de ninguém. Em terceiro lugar, na dedicação à vida tal como ela é, presenteada a cada um de nós diretamente por essa força, que a todo instante a mantém. Então o Bert fala nessa frase dessa força de vida que é natural. Eu sou presenteada com essa vida, com essa força de vida, e essa força de vida se renova todos os dias em mim. Eu não preciso fazer sacrifício para manter, né? Por isso eu me dedico a essa vida, eu me dou a manter essa vida da melhor forma possível. Em quarto lugar, no amor por tudo e por todos, mesmo pelos fiéis e por seus sacerdotes, sem elevar-nos acima deles. É interessante que agora que o Bert reconhece que os sacerdotes têm um monte de problemas, né, em ir contra a vida porque vivem naquele sisteminha fechado, eu também não posso achar que, vendo como esse sistema é restritivo, punitivo, com esse Deus da pobreza, Deus canibal, agora eu sou melhor que o sacerdote. Não, peraí. Eu também tenho que respeitar, porque é a realidade de cada um. Então, quando eu exerço o amor por tudo e por todos, eu não me coloco acima de ninguém. Não existe o julgamento, né? É muito difícil pra gente o não julgamento, mas é um aprendizado. Em quinto lugar, tendo humildade. Pois independente do que pensamos dessa força e da maneira como nos dirigimos a ela, será insuficiente e limitado. No entanto, o modo como a pensamos e adoramos faz diferença em nossas relações com tudo, e em especial com as outras pessoas. Então ele coloca aqui 5 regrinhas, né? Humildade, amor por tudo e por todos, dedicação à vida, amor pela vida tal como ela nos é dada e não ter medo de Deus. Que coisa, né? Tudo isso ele aprendeu fazendo o quê? Indo num caminho diferente daquele do sistema onde ele foi criado. E aí ele traz pra gente uma história que ele escreveu. Agora é para fechar mesmo a nossa live, tá? Tentei escrever em uma história o que essa mudança exige de nós. E olha que interessante. Ele coloca assim, a historinha chama O Outro Deus. Um homem sonhou à noite que tinha ouvido a voz de Deus, dizendo-lhe: levante-se, pegue seu filho, seu único e amado filho, leve-o à montanha que lhe indicarei e ofereça-o a mim em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, mãe do menino, olhou para o seu Deus, pegou a criança, levou-a à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do menino, puxou a faca e quis matá-lo. Porém, ouviu outra voz e, em vez do filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olhou para o pai? Como o pai olhou para o filho? Como a mulher olhou para o marido? Como o marido olhou para a mulher? Como eles olharam para Deus? E como Deus, se ele existe, olhou para eles? Outro homem sonhou à noite que tinha ouvido a voz de Deus dizendo-lhe: levante-se, pegue seu filho, seu único e amado filho, leve-o à montanha que lhe indicarei e ofereça-o a mim em sacrifício. De manhã o homem se levantou. Olhou para o filho, seu único e amado filho. Olhou para sua mulher, mãe do menino. Olhou para o seu Deus. Diante dele resistiu e disse: não vou fazer isso. Como o filho olhou para o pai, como o pai olhou para o filho, como a mulher olhou para o marido, como o marido olhou para a mulher, como eles olharam para Deus, e como Deus, se ele existe, olhou para eles. Então, vocês entendem essa historinha, né? A historinha de um obediente a Deus, ao Deus punitivo que exigia sacrifícios. Como Deus olha para ele? Como ele olha para Deus? Como essa esposa olha para esse homem que quer matar o único filho em prol de um Deus punitivo que ele nem conhece? E aí o outro homem que falou: não vou fazer isso. Porque dentro do meu coração, a minha família é a prioridade. Então essa historinha
que reflete a mudança que existe dentro de nós e que precisa acontecer, que é a valorização da estrutura familiar. É o dizer não para as punições externas, para as regras externas, para os pesos que uma sociedade, uma crença, uma igreja e N questões colocam, né? Tudo isso que eu tô trazendo para vocês aqui é reflexão. E é muito forte. É muito importante a gente saber, porque toda essa historinha que eu contei nessa live, das transformações do Bert, foram elas que trouxeram embasamento e corpo para aquilo que nós vivemos hoje, a chamada constelação familiar. Foi através das vivências, das dores, dos processos pelo qual ele passou e ele viveu. Então, gente, constelação é vivência, é experiência. Constelação é amor que nasce do Deus que existe dentro de mim e não dessa obediência e dessa fé cega. Até quando vamos viver uma fé cega para cumprir regras e se encaixar nas caixinhas da igreja, da família, da matriarca, do impositor e de quem quer que seja, né? Muitas questões são colocadas para que a gente siga, para que a gente acompanhe, para que a gente se afirme na vida. Mas a gente só vai conseguir realmente a liberdade quando a gente tiver discernimento. Onde eu tô? Isso faz bem para mim? Isso está de acordo com a vida, com aquilo que Deus quer de mim, né? O Deus universal, o Deus da prosperidade, o Deus que deseja que todos estejam bem e sejam felizes. E aí é fazer essa virada de história, né? Como essa última historinha do Bert aqui. Qual é o título dessa história? O Outro Deus. Então a gente tem que buscar sempre dentro de nós o outro Deus. O Deus do amor, o Deus que não exige sacrifícios, o Deus que está do nosso lado, nos valorizando. O Deus no qual a gente confia e que ele vai abrir caminhos importantes para que a gente decida seguir a nossa vida com amor ao ser humano. Ok, meus queridos? Um beijo grande, espero que essa live tenha ajudado vocês a ter uma compreensão maior sobre esses processos, né? É um tema bem polêmico, porque a gente entra em contato aí com regras da igreja, a gente entra em contato com questões que são formadoras da nossa sociedade, né? Vai muito em conflito. E tem temas que vêm muito fortes depois disso. Mas só até aqui a gente já sente o impacto, né? De como que é preciso haver enfrentamento. Como que a gente vai ter que enfrentar as regras, as dores e coisas que pra gente, às vezes, a gente acredita que não tem saída. Mas o Bert mostra, sempre existe uma saída. E para isso a gente precisa confiar. Confiar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. E o próprio caminho se abre à nossa frente. Um beijo muito grande.